Queridos amigos, luz do mundo e céu da terra, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. Então, a gente sempre precisa perguntar que conhecimento é esse, né? Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E aí, você precisa se perguntar de novo, né? Libertar do quê? Se você tiver intimidade com as Escrituras, o Velho Testamento, ele é inteiro, né, dedicado à questão da idolatria, né, libertar o ser humano da idolatria, né. Moisés libertou o povo hebreu da servidão do Egito, né, e também da idolatria, né. Um dos objetivos de se deslocar geograficamente, né, do Egito, né, não só se libertar da escravidão, mas é ter tranquilidade, paz para exercitar, né, o monoteísmo, né, que é a devoção ao Deus único, né, e romper com a prática da idolatria, né, que é se curvar aos ídolos, né. Então, assim, essa é a essência, né, dos ensinamentos, né, de Moisés, né. E assim, então Moisés nos deu a lei e Jesus nos deu a graça e verdade, né. Então, aproveitando, né, a contribuição dos reformadores, né, de Lutero em diante, né, as solas, né, nós temos a sola escritura, que é você se dedicar ao Evangelho e às Escrituras, né, do Velho Testamento, a Torá, principalmente, né, e aí, né, e solos Cristos, né, porque Cristo é a razão de ser de todas as Escrituras, né. Então, Cristo é o nosso único mestre, Deus é o nosso único Pai, né? Então precisamos aprender a ler, né, as Escrituras pela inspiração, né, de que Jesus, né? Então, assim, Jesus nos deu a graça e verdade. Moisés nos deu a lei e Jesus nos deu a graça e verdade. A verdade é uma coisa que Jesus não ousou definir. Jesus é o testemunho da verdade, mas ele não disse para ninguém o que é a verdade, porque a verdade não é que ela não exista, é que ela é incomunicável, né? Então você vai conhecer a verdade vigiando, orando e jejuando, né? Não é fazendo preces, né? Porque as vãs repetições de nada servem, né? Como Jesus disse. As preces te ajudam a ficar mais calmo, e ficando mais calmo você pode observar melhor os acontecimentos, você pode refletir melhor sobre os acontecimentos, né? E jejuar é você se esvaziar, né? Se esvaziar porque todos nós vivemos uma roda viva, né? Essa roda viva da rotina diária e a gente precisa se distanciar um pouco dessa roda viva, né? Então, senão você é interrompido o tempo todo, você é confundido o tempo todo, então você precisa desse momento de deserto, né? Esse momento de solidão, né? E é nesse momento de solidão que você transita da porta larga para a porta estreita, né? Você vai ficando cada vez mais
assim, perseguindo, né, respostas para questões que as pessoas não estão atentas ainda, né? As pessoas ainda estão distraídas, né? Então, quanto mais você vigia e ora, quanto mais você observa e reflete, mais você vai transitando do visível para o invisível, da aparência das coisas para a essência das coisas. E nesse trajeto você vai ficando um pouco sozinho, né? Nesse trajeto você pode ficar até ser rejeitado, né? Porque você fica um pouco deslocado, né? E aí, né? E aí que você precisa sempre continuar, né? E continuar não de uma maneira inacessível, né? Continuar não de uma maneira de desgarrar, de uma maneira que você rejeite a sociedade. Não. A sua pérola você não vai distribuir aos porcos, né? Mas de maneira nenhuma você vai se tornar inacessível, né? Sempre mantendo a porta estreita de contato com todas as coisas, né? Então, assim, e sem medo de se desgarrar, porque as ovelhas, né? As ovelhas perdidas de Israel vão ouvir a voz, né, do mestre. Então, não tem esse medo. Bom, como é que você exercita esse vigiar e orar, né? Esse observar as coisas e refletir sobre as coisas. Primeiro, com as coisas conhecidas. O que é a coisa conhecida, né? Que muitas vezes deixamos de nos dedicar a esse exercício de observar e refletir, é a lei, né? Porque consideramos tão óbvio isso, tão óbvio aquilo, que entramos na roda viva, na rotina, né? E não criamos o jejum necessário, né? Não praticamos o sábado, que é esse interromper das coisas, né? Esse interromper do óbvio, né? Para observar e refletir, né? Então, a gente precisa observar a lei. A lei de Moisés, ela não foi revogada e nem deve ser revogada porque ela ainda é fonte de muitas bênçãos, né? E Jesus radicalizou essa lei, ele não revogou, né? E assim, e Jesus como mestre, né? Por que ele insiste que a gente pratique esse venha e veja? Para que a gente não se perca, né? Essa moral da cegonha, né? O que é a moral da cegonha? Primeiro que todo mundo tem uma curiosidade mesmo, né? A prole é curiosa, né? E diante dessa curiosidade, né, existe a ignorância real das coisas, né, de todas as pessoas, né? E existe, né, a fala de imaginação. Então, a lei, ela restringe bastante esses erros da fala de imaginação, né? Esses erros e acertos. A lei, ela, né, diminui bastante essas variáveis de erros, né? Mas só que existe uma coisa, né? Você precisa, né, ter contato com a lei, né? Então, assim, os 10 mandamentos têm um aspecto universal dos 10 mandamentos. Você pode, se você tiver uma intimidade com o estruturalismo, né? O estruturalismo é você, né, uma escola de apreciação literária que você procura perceber e descobrir na forma, né, dos textos, né, se aquela forma ela indica, né, uma mensagem em si, né?
se aquela forma, né, ela tem ali ela condiciona uma mensagem, né? Então, assim, observando a estrutura dos 10 mandamentos, né, você tem 2 grupos bem definidos. 4 mandamentos é a relação do indivíduo com Deus, e 6 mandamentos é a relação do indivíduo com o próximo, né? Então, são 2 grupos bem distintos, né, que Jesus mesmo nos mostrou, nos ensinou, né, com a sua graça e verdade, né? Amar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, como a ti mesmo, né? É isso, né? Nós temos aí a Jesus, né, mostrando esses 2 grupos nos 10 mandamentos. 4 mandamentos, a relação do indivíduo com o Criador, e 6 mandamentos, a relação do indivíduo com o próximo, né? Tá bonito isso, né? E nessa relação do indivíduo com o próximo, né, você pode, esses 6 mandamentos, né, que é a relação do indivíduo com o próximo, você pode dividir em 2 grupos. Um é o núcleo familiar, né, que é honrar pai e mãe, né, para que se prolongue os seus dias, né, não matarás, não adulterarás, né. E o outro grupo é o grupo, né, com a comunidade, né, com os vizinhos. Então, assim, não é só familiar, é familiar e extrafamiliar, né? Que é de você não furtarás, né? Não dirás falso testemunho, não cobiçarás os pertences, né, do seu próximo, né? Então, assim, os 10 mandamentos, né, não só é uma questão de direito positivo que liberta, né, o cidadão das autoridades, né, porque iguala as autoridades também são assim, estão sujeitas aos mandamentos, à lei, né? Então você limita o risco de capricho, né, dos líderes, né, porque iguala todos nesse aspecto de dignidade e obediência, né? Então, assim, não só é esse direito positivo, né, que é confirmada pelos juízes e é transmitida de pai para filho, né, no magistério doméstico, né, mas é uma fonte de bênçãos, né, porque aí qual o objetivo, né, o espírito da lei é proteger o mais fraco da opressão do mais forte, né, multiplicar a nação, porque a nação não vai se autodestruir com coisas pequenas, né? É um diferencial competitivo dos hebreus com os demais povos, né? Então é um salto de civilização, é um salto de eficiência, de engenharia social gigantesca, que é fascinante a gente perceber que isso, né, é tão antigo, e ainda hoje existem dificuldades de fazer isso de uma maneira plena, né? Então, assim, nós temos aí um programa mínimo desses mandamentos que já está, de uma certa maneira, já é praticado por todos, né? Sem saber, né? E já se naturalizou esse comportamento social, né? O programa mínimo, né? E cabe a nós sempre crescermos para descobrirmos a graça e a verdade do programa máximo, que parece que é um pouco distante, né? Mas a revolução permanente, ela tá aí, né? Então, caros, que é isso para todos vocês, isso é graça e verdade. A gente continua falando com respeito e doçura sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? Então, se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas,
para a alimentação da semente. Estamos no ano 462 da deglutição do bispo Sardinha.